Que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. E a vida continua. Esse é um dito que todo mundo proclama. O consolo dos aflitos e a desilusão de quem ama. Esse é o refrão de uma música do Paulinho da Viola, chamada E a Vida Continua, 1975. Tem no Spotify, o dia quem quiser ouvir, fique à vontade. E essa foi uma das primeiras coisas quando eu fiz a leitura ontem da liturgia, das leituras de hoje, da Ascensão. Foi a primeira música, é uma música que eu não ouvia há muito tempo. Até porque, como a gente leu no Evangelho, a gente ouviu no Evangelho lido, Jesus disse o quê? Olha, tudo que está prometido foi cumprido. Precisou que eu sofresse, que eu morresse, para que eu ressuscitasse e a promessa do Pai se cumprisse. E aí ele fez, como disse um ex-colega meu de faculdade, brincou de Padre Marcelo Rossi, ergueu as mãos, deu glória a Deus e subiu ao céu. Ele simplesmente ergueu as mãos, abençoou os discípulos e subiu aos céus. Ou, teologicamente falando, como a festa de hoje, Jesus ascendeu. A presença física dele foi embora. E ali os apóstolos dão a nós uma das passagens talvez mais cômico-trágicas do Novo Testamento, e que Lucas escreve nos Atos, que é a continuidade, Os Atos Apóstolos, creio que todo mundo sabe, é a continuação ali após a ascensão. Jesus está indo na nuvem. E os apóstolos estão vendo Jesus ir. Jesus foi embora. E eles estão olhando lá em cima. E eles estão olhando. E já foi. Mais um pouco. Já foi. Eles ficaram parados olhando assim para o céu. Estatelados. Como se tivesse ainda alguma esperança de que assim, Jesus está brincando com a gente. Ele foi lá, ele volta rápido. Até porque parar para pensar, Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele já ter pensado, vamos ficar aqui uns 3 dias? Que vai que ele volta, pelo mesmo lugar, ali de Betânia. E eles ficaram parados tanto tempo olhando, que precisaram 2 seres celestiais descerem e falarem com eles assim, o que vocês estão olhando lá para cima? Que era para ir, já foi. Já passou. Vamos lá, vamos fazer essa vida continuar. Vamos fazer essa caminhada caminhar, sendo redundante. E a desilusão de quem ama ver o Cristo partir, ali só não era maior, porque ele ainda prometeu que ele ia mandar o Espírito Santo. Que ele ia estar com eles mesmo após o fim. O fim era um novo começo. Ou, para nós, essa vida que continua. E essa força, essa esperança, ela é tão forte que dá a potência de cada um de nós, cada uma de nós, como diz Lagal Costa, estar atentos e fortes e não ter medo de temer a morte. Clamando, como o Salmo disse, para que o Senhor abra a nossa mente, sem rodeios, que a gente veja a luz e a esperança para a qual nós somos chamados. Quantas vezes a gente vê casos de pessoas que são muito agarrados a uma coisa, aquela coisa vai embora por algum motivo,
E aquilo cria um vácuo, um vazio tão grande, que a solução é se agarrar a uma outra coisa. Com certeza, ou quase certeza, a gente não estava lá, mas o texto dá uma noção de que os apóstolos estavam assim. Gente, Jesus foi, e aí? Porque a gente sempre olha aquelas cenas bonitas, né, que estão nos ícones, nas igrejas romanas, nos museus de arte, em algumas igrejas anglicanas, enfim. Jesus ascende de braços abertos, os anjos. Aí sempre pensa no retrato, né, na bela cena. E depois ele foi embora. Eles estão acostumados anos caminhando com ele por um monte de lugar. As Bíblias mesmo mostram a rota que os apóstolos, os discípulos fizeram com Jesus. E Jesus vai embora. Uma coisa a gente precisa dizer. Em todo momento as coisas mudam ou mudarão. Aquele status quo, aquela zona de conforto que a gente acha maravilhosa, em alguma hora ela se desfaz. Não dá para não lembrar de Pedro quando vê Jesus transfigurando lá com Moisés e Elias, e a primeira coisa de Pedro: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, ficar aqui mesmo, essa glória toda. E Jesus: não. Porque isso aqui é só um vislumbre do que ainda vai vir. Por enquanto, a vida vai continuar. A gente vai continuar a ter em nós o consolo dos aflitos, a esperança de quem precisa de esperança, a atenção e a força daqueles e daquelas que precisam estar atentas e atentos e fortes. E a vida continua, com Deus conosco, com as promessas sendo cumpridas. E a música do Paulinho da Viola continua. E outro dia vem chegando, e a gente sempre esperando aquilo que nunca vem. O que passou foi embora, e o que vem não se sabe. Sozinho a gente chora. E aqui a gente só muda um pedacinho da música do Paulinho da Viola, porque a gente não chora sozinho. A gente está dentro de uma comunidade de fé, de seres humanos, com todas as qualidades e problemas do dia a dia, porque a gente está aqui num ambiente maravilhoso. Aqui a gente pode, em certos momentos, em experiências, transcender, ascender. Mas eu saio daquele portão, você tem boleto para pagar, você tem casa para cuidar. A reverenda tá rindo, né? Casa para cuidar, trabalho para fazer, gente para ouvir, gente que vem de paraquedas, né? Ouvir, etc, etc, etc. Mas a gente não chora sozinho. É dever nosso, quando a gente olha o Cristo ascender e olha os anjos falar: por que vocês estão parados aí? Vão lá para Jerusalém, e a vida continua. É que a gente enxugue as lágrimas uns dos outros. É que a gente tenha certeza de que caminhar com Cristo, por nós, com nós e em nós, daqui a pouco, na oração a gente vai dizer isso, e não é mera repetição. É porque Ele está por nós, com nós e em nós. Nessa existência, nesse chão que a gente pisa no dia a dia. Para além do que se foi entre as nuvens, é isso que vai nos levar a dizer: e a vida continua. A pessoa hoje veio para o evento aqui, vai ver um monte de avião, o avião vai passar, o avião vai para o outro, vai fazer manobra. Aí termina, amanhã tá lá o mecânico fazendo a manutenção do avião. Porque a vida continua, gente.
Amanhã a gente vai estar no nosso estudo, no nosso trabalho, nos nossos afazeres. E a vida vai continuar. Não importa o que a gente esteja fazendo. Esse é um dito que todo mundo proclama. A vida vai continuar. É isso que Cristo queria. Cristo não queria que a ascensão fosse o fim. Até porque no próximo domingo a gente vai estar aqui com alegria, celebrando que é o Pentecostes. E é o famoso spoiler do que a gente já sabe, o Espírito Santo vem e habita na gente e continua na gente. Que a gente insista, persista, não desista. Que a gente no pão, no riso, no choro, no vinho, a gente possa dizer, tendo a certeza de que Deus está com nós nesse caminho cheio de pedra, e a vida continua. Que Deus nos abençoe na caminhada. Amém.